Precisamos de um batismo de ira santa. When you awake, your day begins. Speak to God, confess your sins. Call to mind the ones you love. Lift your enemies up above. Bring to Him the world today and pray. Os faróis estão acesos! Gondor pede ajuda. E Rohan responderá: reúna os Rohirrim. Paulo ficou indignado quando viu a principal rua de Atenas rodeada de templos dedicados a falsos deuses. Na linguagem bíblica da versão revisada, podemos perceber muito bem a reação de Paulo diante dessa visão. Revoltava-se nele o seu espírito. Creio que Filipe seja quem nos fornece a melhor interpretação da reação do apóstolo quando se viu dentro da acadêmica Atenas, infestada de idolatria. Em sua versão dessa passagem diz o seguinte: enquanto Paulo estava ali, sua alma se angustiava além da conta, ao perceber a cidade tão completamente idólatra. Essa mesma passagem, na versão amplificada, diz: agora, enquanto Paulo estava esperando por eles em Atenas, seu espírito se afligiu e ele ficou profundamente irado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. A antiga Atenas, apesar de sua classe e cultura, ainda entorpecia a alma das pessoas. Gostaria de oferecer algumas sugestões de o porquê o espírito de Paulo ficar tão irado à medida que ele andava por aquelas ruas e deparava-se com o pecado de Atenas. Paulo estava irado por causa do poder que as falsas religiões tinham de enganar o povo. Ele estava irado por causa da devoção cega desses devotos a deuses absolutamente impotentes. O apóstolo estava irado diante do surpreendente sacrifício financeiro de doadores em favor da construção de templos do engano. Paulo também estava irado porque Cristo estava sendo privado do amor de homens e mulheres que já poderiam ter experimentado o novo nascimento do Espírito de Deus. Ele estava irado pelo fato de que homens com coração de carne estavam clamando em vão a deuses de coração de pedra. Paulo estava indignado porque o sangue expiatório de Cristo
Cristo estava sendo pisoteado e desprezado como se fosse estrume. Sua ira devia-se ao fato de que os intelectuais estavam ridicularizando a ressurreição e a ascensão do Filho de Deus, o qual vive para sempre. Ele se indignava ainda pelo fato de que aquela gente, mesmo estando a um passo de um inferno real e inconcebivelmente terrível, pudesse comer, beber e se alegrar. E finalmente ele estava irado porque o diabo estava mantendo homens presos nas cadeias do medo e da luxúria, e após a morte ainda iria mantê-los eternamente aprisionados em um abismo sem fim. Em média, a tolerância que o crente tem com relação à condição de perdido do homem é revoltante. Nós, os cristãos de hoje, precisamos urgentemente receber o batismo de ira do apóstolo Paulo. Entre os pecados de omissão que serão apresentados contra muitos de nós diante do trono de Jesus Cristo, certamente haverá um parágrafo inteiro de acusações sobre todas as vezes que tivemos oportunidades de testemunhar do Senhor e não o fizemos. Testemunhar não é uma opção, mas uma obrigação, pois, como cristãos, somos devedores. Mais de uma vez eu tive o privilégio de estar em um púlpito ao lado da filha mais velha de William Booth, fundador do Exército da Salvação. Em uma dessas ocasiões, enquanto cantávamos o hino que ela mesma havia composto, pude ver as lágrimas rolarem pelo seu rosto. Existe um amor que me impulsiona a ir em busca do perdido. Eu entrego, ó Senhor, todo o meu ser a Ti, para que possa salvá-lo a qualquer preço. Para mim é chocante comentar sobre a fraqueza dos cristãos de hoje. No primeiro século, 120 homens saíram de dentro de um salão e fizeram tremer a cidade de Jerusalém. Hoje, 120 igrejas, alegando possuir a mesma experiência com o Espírito Santo, podem se reunir em uma de nossas cidades e, mesmo assim, provavelmente aquela cidade nem vai se dar conta da presença delas. Em nossa guerra espiritual, as igrejas são culpadas de guerrear utilizando balas de mentira em suas armas. Mudando um pouco a ilustração, deve ser que, espiritualmente, estamos operando como que com vagões de carga vazios. E estou profundamente convencido de que o fim dos tempos está às portas. As coisas irão se desenrolar muito mais rápido do que qualquer um de nós pode imaginar. Considerando isso, devíamos colocar uma cerca tão alta em torno do altar de nossas igrejas que chegar até ele exigiria um esforço de vida ou morte. Esse não é um tempo para ficarmos chorando lágrimas de crocodilo. Também não é hora de assumirmos compromissos pela metade ou de fazermos votos movidos pelas emoções. Nunca deveríamos permitir que coisas assim entulhassem o nosso altar. Muito provavelmente, se hoje estivéssemos descendo a principal avenida de nossa cidade e víssemos ali magníficas construções dedicadas a deuses estranhos, apenas encolheríamos os ombros e afastaríamos a impressão que isso causasse em nós, com um simples e indiferente comentário do tipo: é uma pena que esse povo não tenha consciência de que esse tipo de coisa não leva a nada. Deixe-me repetir. Acredito que está chegando a hora em que nós, povo de Deus, iremos precisar do batismo de ira que Paulo possuía. Na palavra de Deus existe uma ordem: irai-vos e não pequeis. De modo geral, se o crente sente ira, é na hora errada, por causa de algo errado a respeito de uma pessoa errada e no lugar errado. Na maioria das vezes, a sua ira é provocada por sua própria culpa, por ter tido o seu orgulho ferido. A imagem irrepreensível que ele tinha de sua própria santidade foi manchada. Ou ele então ficou chateado com a afronta de alguém que se atreveu a sugerir que seu ídolo de ouro tem os pés de barro. Precisamos nos lembrar novamente de que o Santo Filho de Deus, nosso Salvador, irou-se contra os mercadores de animais e contra aqueles que não estavam respeitando a casa de seu pai. Nossa situação não é como descer a rua principal em Atenas,
onde a ignorância, a superstição e deuses estranhos tinham o domínio no que diz respeito à iluminação espiritual do povo. Ela é bem mais terrível. Destruímos os antigos altares dedicados a Jeová e construímos novos, cromados para adorarmos a Baal e Astarote. Ó sopro de vida, vem e sopra sobre nós. Reaviva a tua igreja com vida e poder. Ó sopro de vida, vem, limpa-nos, renova-nos e prepara a tua igreja para esta hora. Aviva-nos, Senhor, está o nosso zelo esfriando, enquanto os vastos campos estão brancos para a ceifa. Aviva-nos, Senhor, o mundo está esperando. Equipa a tua igreja para espalhar a luz. And when you go to bed at night, sleep until the morning light. If you should die before you wake, pray to God, your soul he'll take. Bring to him the world tonight and pray. Pray, 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 Vamos, Erlingas! Atirar! Podem atirar!